Boa noite, amigas e amigos do Instagram e de outras redes nas quais este vídeo será compartilhado. Eu terei o grande prazer de estar ao lado do Oswaldo Rodrigues e ele precisa só pedir para entrar na live agora para que eu... Isso, é isso aí. Então, quero apresentar para vocês o amigo Oswaldo Rodrigues. Ele é um psicólogo de São Paulo que já tem mais de 50 livros publicados e tem uma característica pessoal muito interessante. É um homem expressivo, um homem amável, um homem que se dedica a ajudar pessoas, casais, em dificuldades. Ele é graduado pela Universidade de São Marcos desde 84 e possui um mestrado em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, em 1996. Por algum motivo, ele ainda não entrou, mas vamos ver se a internet não nos maltrata. Como sempre, eu tenho que perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem, se a minha carona pode ser vista, né? Então, vamos lá, solicitando de novo, fazer uma transmissão ao vivo com o Oswaldo Rodrigues. E... Pronto! Sim. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Uma boa noite para você. Boa noite para você também. Estou bem. Opa! Que bom. Tem mais pessoas que já estão online. A internet de vez em quando dá aqueles tranquinhos, mas isso já é normal. Alguém disse que o áudio oscila um pouco, então talvez eu tenha que colocar um famoso branquinho no ouvido. Eu fiz isso também pelas variações que a gente sabe que já existem, né? Também porque, assim, tá chovendo em São Paulo, tem cachorro na vizinhança. Eu hoje de manhã tive que gravar uma live gravada, que não foi ao ar, só foi num estúdio, e felizmente eu tinha que dizer boa noite, então foi hoje de manhã que ela vai acontecer numa noite ainda que não me foi comunicada, mas felizmente não teve cachorro latindo, não teve oficina mecânica derrubando as paredes. Pois é, né? Nós estamos vivendo uma época em que nós notamos essas coisas acontecerem quando que nos nossos consultórios parece que isso não afetava tanto. Mas temos que aprender. E quando aprendemos, nos adaptamos e vamos à frente. Sim. Sabe, quando eu estava pegando uma aguinha ali para poder acompanhar a nossa conversa, eu estava me lembrando de que o nosso tema é prazer e dor. E me lembrei de que a gente vem a esse mundo sofrendo. Pois é. A maioria das pessoas. E você usou um argumento que eu fiquei lembrando uma jornalista na TV contando que as árvores ali estavam floridas, mas elas só floriam quando havia sofrimento da planta. Eu pensei, caramba, claro, ela vai só reproduzir quando existe algum sofrimento que ela tem que garantir que as novas árvores sejam criadas.
Essa é uma discussão filosófica complicada, né, nesse campo da sexualidade. Sim. E você sabe muito bem que nós trabalhamos com muitas pessoas que sofrem muito com o sexo, que sofrem com os abusos que sofreram, reais ou simplesmente sentidos, porque o abuso ele pode ser sentido na alma da pessoa, mesmo que não tenha tido um contato físico, né? Isso. Exatamente. Essa é uma das preocupações que nós temos quando recebemos alguém no consultório, de fazer uma compreensão de como é que essa pessoa se desenvolveu, ou de alguma maneira ela pode ter passado por situações que fizeram ela aprender coisas novas, às vezes aprender a se afastar, às vezes a se jogar. E isso muitas vezes vem por um sofrimento de abuso sexual, de abuso emocional, de abuso de poder sobre ela. Pode vir pelo pai, pela mãe, por irmãos, por primos, por tios, pelo vizinho. E tudo pode ser imaginado. E tudo pode ser vivenciado apenas internamente, não vindo de uma realidade externa. Você tem razão. Temos que achar isso. Exato. Nós vivemos na ilusão da separação. Entretanto, a nossa realidade interior, ela absorve todos esses fatores conscientes e inconscientes, né? E especialmente a nossa mente interpreta muita coisa de uma forma completamente errada, ou também percebe essas emoções e tenta lidar com elas da maneira que ela nem sempre dá conta, não é verdade? Acho que prestarmos atenção nas emoções é uma forma de compreendermos esses dois aspectos, o interno e o externo, não é? Ou seja, aquilo que nós não vemos, porque a emoção pode ser vista de alguma forma, tem expressões, mas a coisa externa pode ser vista também, e pessoas à volta vão notar o ambiente externo. Mas o que nós pensamos, o como elaboramos, o como imaginamos, é uma vivência muito só nossa. Nós dois estamos aqui falando, na verdade, expressando o que nós pensamos. Mas também nós sabemos que muitas pessoas, inclusive as que nos procuram no consultório, têm essa dificuldade de verbalizar, de falar, de expressar em palavras alguma coisa que diga respeito a eles. Sim, eu estava colocando ali no notebook o chat para poder saudar as pessoas que chegaram e atualmente algumas já se foram, o que é normal nessa vida tão rápida, e temos algumas pessoas que já estão aqui nos assistindo, e eu saúdo a todas elas em nome do conhecimento, em nome da conexão de coração para coração. Essa é uma boa saudação, mesmo porque nós precisamos de acolhimento nessas épocas, né, Bosco? Assim, tem uma série de coisas complicadas na nossa vida externa ali, que afeta muito a nossa vida interna. E muitas pessoas nós estamos conhecendo que andam em sofrimento porque não percebem o mundo externo sendo um contingente que deveria ser para aquilo que todos nós precisamos. Muito ao contrário, existem muitas agressões verbais, não verbais, veladas, não veladas, e está sendo difícil para muita gente. Para nós também. Os hindus já nos avisaram há alguns milênios atrás que entraríamos na Kali Yuga, na Idade das Trevas. E eu rio porque algumas dessas propostas de interpretação do tempo são factíveis, né? A gente termina percebendo que alguma correlação existe, apesar de a gente não poder apreender e compreender tudo o que acontece à nossa volta. Verdade. Mas nós estamos no momento em que o pêndulo oscilou para um outro lado que está destampando os
porões do nosso inconsciente, né? Um excelente momento para um mergulho para dentro de nós e para descobrirmos quem somos de fato. E muita resiliência para aguentarmos esse turbilhão de coisas à nossa volta. É por isso que quando você falou de dor e prazer, pensava, primeiro, assim, eu trabalho muito com questões sexuais, com queixas sexuais diretas, né? Eu tenho que auxiliar as pessoas que me procuram a compreender que elas têm um corpo que tem possibilidades e tem limites, que pode sim produzir uma série de coisas, inclusive boas sensações. Mas eu sempre me lembro, Bosco, assim, de um professor em fisiologia contando assim, olha, nós temos 4 receptores neurológicos. Nós percebemos frio, calor, pressão e dor. E a gente olhando, e o prazer? Pois é, o prazer é uma grande interpretação que nós temos dessa conjunção de sensações. E nós vamos aprendendo que algumas conjunções e sensações são prazerosas e a outra nós só percebemos a dor. Mas parece que algumas pessoas têm uma, talvez chamemos mesmo de resiliência, essa percepção de que algumas sensações são suportáveis e elas são até interessantes ou prazerosas. Ok? Quando que essa pessoa aprende? Provavelmente associada a uma série de outras emoções agradáveis, positivas, com pessoas significativas, pai, mãe, família. E nós vamos, para ficar um pouquinho mais perto daquela pessoa, muitas vezes nós deixamos aquela dor ser suportada e ela se transforma numa sensação de prazer. Complicado. Complicado. E é tão complicado perceber que a nossa mente, muitas vezes, confunde amor com dor, ou dor com amor, abuso com atenção. Abuso com atenção. Isso, porque elas sempre foram tão abusadas na vida que elas só conseguem compreender e receber alguma atenção através do abuso. Então, você está sempre apontando para uma coisa, a nossa interpretação dos fatos. E é muito disso que nós ouvimos no consultório, porque as pessoas nos contam suas interpretações e nós temos que ajudá-las a desenvolverem outras formas de compreender ou outras interpretações que ajudem a ter outro comportamento, irem para um mundo diferente. Porque uma pessoa que está claramente sendo abusada, desculpa a pessoa que abusa. Não, ele não quis dizer isso. Não, é só o jeito dele, é a espontaneidade dele. Não, esse é um abusador. Ele está abusando porque ele está usando a palavra, o verbo, para agredir. Não, nem tanto. É muito mimimi isso. Não, isso é agressão mesmo. E nós sabemos isso porque nós prestamos atenção nas pessoas dentro do consultório. O quanto os relacionamentos não conduzem simplesmente à obtenção do prazer, conduzem também à manutenção da sobreposição de poder, da imposição de poder. E o outro parece que se beneficia, sente um prazer especial, simplesmente colocando o poder sobre o outro, e não num interrelacionamento. Cara, você apontou uma coisa importante. Abuso e, no entanto, prazer. Sim. E em algum momento da minha vida, eu percebi que, por exemplo, durante uma massagem de tecido, uma massagem profunda de liberação de couraças, né, das couraças que nós colocamos em torno das nossas emoções, em torno da nossa vulnerabilidade, eu percebi que se eu dissesse sim para a dor, a pessoa que estava me massageando tinha possibilidades de ir mais fundo, em mim, em meu corpo, e, de uma certa forma, a partir do momento em que eu consegui dizer um sim total para aquela dor, atravessar para o prazer. Então você está contando uma coisa que muitas pessoas descobrem, e descobrem então um caminho para o desenvolvimento de comportamentos sexuais que tragam essa passagem.
Mesmo assim, muitas vezes o que nós vamos ouvir é que são demonstrações de uma interpretação especial. Sabe, uma vez convidamos uma pessoa que nós sempre consideramos muito especial, porque era um profissional de saúde. Ele era formado em medicina, certo. com especialização em ginecologia e psiquiatria, e foi fazer a faculdade de psicologia, além de tudo. E era um Uhum. praticante de sadomasoquismo. E ele contava que uma preferência dele era ele ser chicoteado. E alguém falou assim, tipo, ele transforma a dor em prazer. Ele olhou assim, tipo, a dor existe e dói. Só que o prazer é uma outra coisa que nós vamos sentir. Eu pensei, caramba, ele não está negando que aquele corte na pele dele, que ele sentiu, ele não está negando que doa. Ele está contando que ele tem prazer com a sensação, que ele tem uma compreensão diferenciada. E aí pensava quando você citou indianos. O hinduísmo nos ensina muitas coisas, né? Porque Sim. eles aprenderam coisas durante milênios e mantiveram isso mais ou menos sempre igual, sem, vamos dizer assim, sem destruir o conhecimento anterior, sem brigar com o conhecimento anterior. Mas Isso. eles aprenderam também a transformar sensações em não sensações e com isso também ampliar sensações a partir dos mesmos exercícios. Eu vou dizer que nós devíamos chamar de exercícios porque para eles é religiosidade e para a gente vendo de fora, o máximo que nós conseguimos nesse mundo ocidentalizado é um exercício, né? Eu sempre penso, é como se a gente ensinasse um hindu que não fala português, nós vamos ensinar uma oração católica. Olha, o Pai Nosso faz assim, ele abre a boca, faz os sons, interessante. Só que ele não está praticando uma religião católica, ele está só praticando o exercício. Ele pode relaxar, ele pode se sentir bem, mas Sim. quando ele pratica yoga, quando ele pratica um monte de asanas, assim, ele está praticando religião, tem um outro significado. E eu compreendo isso sendo uma coisa muito forte na vida dele, e não esse arremedo que nós vemos as pessoas contarem aqui na nossa cidade. Sim. E é verdade, esse aspecto da dor transformada em prazer leva a essa interpretação do, do masoquismo, do sadomasoquismo. Assim Isso. como a abstinência sexual, para muitos, vai levar à santidade, quando o que acontece geralmente é o oposto. Eu também tenho essa desconfiança, porque várias referências a vários santos é que no final das contas eles entravam num êxtase que ele chamava de religioso e ele estava descrevendo sensações eróticas o tempo todo. Aliás, Sim, se nós pegássemos os cânticos de Salomão no Velho Testamento, nós vamos olhar e dizer assim, gente, ele só escreveu coisa erótica. E algumas pessoas vão dizer, não, mas, desculpa, eu não estou entendendo, está escrito aí, ou seja, sim, porque a expressão erótica, a expressão sexual, parece que mexe conosco para que nós sintamos coisas que são acima do cotidiano. Talvez muito semelhante ao que você falou com relação a uma dor, que se nós deixarmos a dor, daqui a pouco aquilo não tem mais, não existe mais a percepção de dor. É possível passar por isso. E aí então nós temos o sexo com algo semelhante. Quando eu ouvi a primeira vez a história de que os franceses chamavam o orgasmo de uma pequena morte, pensei, caramba, sim, que será que significa? la petite mort. Pois é. Aí um neurofisiologista estava contando assim, não, mas é que a gente tem uma parada respiratória durante o orgasmo. Assim, opa! Então parece que nós morremos durante o orgasmo para termos de novo, uma Uma, excelente sensação. uma percepção da divindade. É bem provável que seja assim mesmo, né?
E talvez seja por isso que muita Olha, gente goste de fazer mais essas sensações, né? sim. E devido à minha relação com a respiração Ah, e o tantrismo, algumas vezes eu ouvi relatórios assim de que as pessoas falavam: "Uau, como é que eu posso ter um orgasmo, uma coisa, uma sensação dessas sem uhum, nenhum toque genital?" claro, mas claro que é possível. Afinal de contas, embora sejamos uma vírgulazinha estatística, isso demonstra que existe uma possibilidade fisiológica de termos sensações eróticas e orgásmicas, mesmo que não existam nem contatos físicos e nem genitais. É que a maior parte das pessoas não percebe que fomos e somos condicionados a usar o genital para termos o orgasmo, mas o orgasmo não acontece nos genitais. Também eu sei, né? Nós homens, Exatamente. assim, normalmente os homens simplesmente juntam assim, ejaculação, orgasmo é a mesma coisa e vamos dormir, não pensamos mais nisso. Tipo, não, a Sim, ejaculação acontece lá embaixo. O orgasmo é um fenômeno centralizado que independe do genital. Isso nos ensina os nossos sim, amigos cadeirantes, não é? exatamente. Então, o prazer, por exemplo, a criança nasce e ela é todo prazer. Ela é toda prazer. Ela sente prazer em se tocar, ela sente prazer em sugar os dedos das mãos, dos pés, tem uma flexibilidade enorme, que nós vamos perdendo, especialmente nós branquelos, com mais rapidez do que os negros. Os negros são mais flexíveis do que nós outros. Então, eles têm essa voluptuosidade generalizada. E esse também é um dos fatores que leva a atrair pessoas que, de certa forma, foram abusadas na tenra infância, a querer procurar esse prazer com bebês, com infantes, e causam tantos danos em progressão contínua. Tanto que nós temos constantemente essas raids policiais aí, prendendo pessoas com pornografia infantil e descobrindo círculos e mais círculos de pedofilia, Sim. e a gente percebe que as pessoas entram no prazer que a criança sente de uma forma em que elas causam dor a si mesmas por um certo processo, por todo o envolvimento que uma situação assim causa, e também se aproximam da criança por essa questão da criança ser tão fortemente ligada ao prazer. Sim, mas aí você está contando de uma coisa que é muito comum, de pessoas, de adultos terem, adultos abusadores sexuais, terem sido Sim, abusados enquanto criança. E é sim, muito comum que essa história se associe mais ou menos à faixa etária do abuso que o adulto viveu. Estatisticamente, isso é extremamente repetitivo, sim, é como você contou, é algo que parece que vai sendo levado para as gerações seguintes. E é um problema na nossa cultura. Nós dois sabemos que a maior parte das pessoas, até nas redes sociais, mostram um medo de um tal, de um pedófilo que está andando na rua. Eu sempre olho e penso, sim, olha para dentro de casa. Olha para dentro de casa, porque 2 a cada 3 está dentro de casa. E esse é um grande problema. Ninguém pode admitir ou não consegue compreender que alguém dentro de casa está sendo o abusador porque também foi abusado. Nem sempre se lembram desses abusos. Eu já vi cliente no consultório com 30 anos de idade se lembrando de abusos aos 4, 5, 6 anos de idade e, e chorando ali, lembrando, nossa, então foi assim. Tipo, e te conto mais, sendo abusado por mulheres maiores, adultas, sim, e sim, daí pra frente, assim, mulher nenhuma me toca porque são todas abusadoras, inclusive a mãe. sim, verdade.
Quer dizer, Então, nós ficamos repetindo histórias, né, na nossa vida, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado, e é por isso que serve a psicoterapia, porque aí nós podemos falar a respeito da nossa própria vida para entendermos o que nós andamos fazendo que estamos ainda repetindo. É. sim. Eu também tenho uma história de abuso que, felizmente, na época em que aconteceu comigo, eu interpretei da melhor forma possível. E Outra nunca me tornei possibilidade. um abusador. É. Uhum. Então, nós temos uma pergunta Oba, aqui da Cláudia. sim. Para ter orgasmos, é necessário, ao menos, o toque? Sim e não. Se nós estamos acostumados ou condicionados a fazer isso, nós precisamos sempre do toque. Eu sempre percebo uma outra coisa. Bom, você já deve ter sabido desse livro há algum tempo, né? E como eu descrevo formas das pessoas obterem prazer, aí eu descubro que, assim, tem pessoas que aprenderam técnicas que nós muitas vezes usamos dentro da psicologia, por exemplo, a hipnose, para produzir circunstâncias sexuais. Existem pessoas que usam, por exemplo, na situação do contexto BDSM, num contexto que sempre chamamos de sadomasoquismo, mas é muito mais numa situação de dominação e submissão, pessoas que aprenderam a hipnotizar uma outra pessoa e hipnotizam para poder submeter o poder. Mas existem também aqueles que fazem isso com objetivos clara e definidamente sexuais, ou seja, eu hipnotizo outra pessoa e faço a outra pessoa ter orgasmos. E essa é a relação sexual que a gente vai ter. Então, respondendo a Cláudia, uma pessoa pode, só com a voz da outra pessoa, ter orgasmos sem ser tocada. E ter orgasmos. E vai registrar na vida que foi um orgasmo maravilhoso. Nunca senti uma coisa tão perfeita assim na vida. Ou seja, não, nós não precisamos de toques. Mas nós estamos condicionados a toques, mesmo porque a reprodução humana exige o encontro físico dos genitais. Esse é um momento histórico, eu diria, muito importante do final do século XX, começo do século XXI, onde nós compreendemos que nós não precisamos do sexo para reproduzir. E cada vez mais se fala que nós não precisamos nem da outra pessoa para fazer sexo. Aliás, né, quantas pessoas passaram nessa pandemia, nessa circunstância de quarentena, a manter contatos virtuais e, no entanto, também ter satisfações assim. Não, mas as pessoas se tocam. Sim. Ou não. As pessoas não precisam se tocar. Mas não é fácil. Não são todas as pessoas que sabem fazer isso. Olha, tem gente que pergunta se existe uma troca de hipnose numa prática BDSM. Pode haver. Sim. Na verdade, Pode. existe uma diferença que eu gostaria de usar, né? Existe uma hipnose enquanto uma técnica, mas a indução é o que acontece dentro da hipnose. A indução, ou seja, eu levar a outra pessoa, eu conduzir a outra pessoa a fazer uma determinada coisa, é uma indução hipnótica num certo sentido. Mas algumas díades, algumas uniões, alguns encontros de pessoas têm mais facilidade de fazer isso sem produzir a técnica hipnótica. Agora, se isso é usado com intenções eróticas e sexuais, puxa, que bom, né? Se a intenção é de submeter maldosamente o outro, nós saímos do sexo. Porque se nós estamos falando do BDSM, nós estamos falando de uma coisa erótica, não estamos falando de violência, de imposição de poder, não estamos falando de maldade. Porque um dos problemas da nossa cultura atualmente é confundir uma coisa de interação prazerosa com maldade. E maldade não pode ser assim. Sim, maldade não tem uma relação direta, não tem relação nenhuma com amor e não deveria ter uma correlação com sexo, embora a indústria da pornografia tenha condicionado muitas pessoas a associar sexo com violência, sexo com maldade. Isso. Então, voltando à questão do toque, sim. Muitas pessoas precisam aprender a se tocar.
tanto homens quanto mulheres. Verdade, Bosco. Essa é uma coisa que, assim, nós devemos ensinar os pais e mães que precisam ajudar seus filhos e filhas a aprenderem a se tocar. Mas nós dois sabemos que vivemos uma cultura complicada, onde pais e mães têm um medo absurdo dos seus filhos se masturbarem. E aí eu ouço essa palavra, sempre me lembro que essa palavra, ela deve ter uma etimologia ruim. Existem duas alternativas possíveis, uma é estuprar com as mãos e outra profanar o sagrado. Não é uma etimologia bonita, né? Não é, não é. Infelizmente. E nós temos, isso reflete mesmo todo esse arcabouço de conceitos errôneos, errados, reprováveis em relação à sexualidade. As pessoas, inclusive, acham que o Brasil é um país muito liberado sexualmente, e eu vejo que não é. É um país tremendamente reprimido e dependente de uma pseudo-moral para poder se excitar. Exato. Então, vivemos numa sociedade de muita hipocrisia, quando a gente acredita que somos liberados, mas não somos. Somos reprimidos, como é que é? Enfeitados de carnaval. Boa lembrança boa lembrança do carnaval, porque, inclusive, o resto do mundo fala do carnaval como se fosse a grande representação do brasileiro, praticamente nu e disponível para sexo. E eu sempre fico pensando, em primeiro lugar, não são 210 milhões de brasileiros que vão para Sapucaí no carnaval. Obviamente não. Em segundo lugar, pois lembro de, sei lá, um par de décadas aí, o Ministério da Saúde anunciou que iam distribuir 1 milhão de camisinhas para o carnaval. E a mídia, que legal, que bom. Sim, era, porque faltava. Mas aí fiz as contas, Sim. 1 milhão de camisinhas dá 1 milhão de relações sexuais, então envolvem 2 milhões de pessoas. Para 200 milhões de habitantes, gente, 1% das pessoas vai fazer sexo durante o carnaval uma vez. Ou seja, era brincadeira, né? É sempre uma brincadeira. Mas fora do Brasil sempre se imagina que brasileiro então é muito dedicado a sexo, muito disponível para sexo. No ano 2000, eu fui para uma reunião, em maio do ano 2000, uma reunião no sul da Inglaterra, em Brighton. Era um congresso europeu de sexologia. E naquele mês, a cadeia de lojas Selfridge estava fazendo uma exposição especial. Era uma promoção que eles faziam lá para fazer propaganda de um monte de artigos, mas eles teriam nas suas lojas pessoas para fazer coisas para comemorar o que eles chamavam de Rio 40 Graus. O erotismo brasileiro. Eu disse, meu Deus. E eu fui lá ver o que tinha, né? Então, eles tinham depiladoras lá que iam fazer a depilação Brazilian Bikini Wax. Ensinar como que tinha que fazer exercícios físicos para ter bumbuns assim assado. E ensinar comidas afrodisíacas. Eu pensei, gente, eles estão vivendo uma coisa que... Pois é. Aí, alguns meses antes, eu estava tentando descobrir assim, o que eu ia falar naquele congresso. E aproveitando esse mote, em março, também surgiu na revista Playboy uma pesquisa feita nas ruas de Londres com turistas londrinos que saíam para o resto do mundo. E eles foram perguntados, em qual país você andou que melhor você se deu bem passeando? Só para homens, claro, né? O Brasil era o 4º lugar. E assim, era Holanda, Tailândia, Costa Rica, ninguém entendeu por quê, mas o Brasil. Mas claro, o Brasil, né? Olha só, porque as mulheres brasileiras gostam muito de fazer sexo. Tá, as mulheres brasileiras podem gostar de fazer sexo, mas vocês estão falando de outra coisa, né? E aí surgem algumas compreensões que ocorreram de maneira muito interessante. Você tem uma ideia de que os povos celtas saíram ali do norte, de onde a gente chama que é a Grécia, e foram indo para
para a direção do Oceano Atlântico e foram tomando todo o continente e depois foram para a Inglaterra, o que seria a Ilha Britânica, e para a Irlanda. Uhum. Isso significou alguma coisa interessante. Quando os celtas chegaram a essa região, ali da Cornualha e depois a Irlanda, eles expulsaram as outras populações e se mesclaram com os que ficaram. Mas eles contavam histórias interessantes, porque quando os homens, os celtas, chegaram ali, eles expulsaram os deuses daquela região. E os deuses entraram em navios e barcos e foram para o oceano muito a oeste, para um lugar paradisíaco. E a Marinha Britânica mantinha nos mapas do almirantado, até o século XIX, mantinham uma ilhinha no meio do Oceano Atlântico, no norte, com o formato de uma castanha de caju pintada de vermelho, chamado Brasil. Ah! Então, assim, europeu continua buscando o local onde tem um monte de gente pelada que está disponível para sexo. Porque o Caminha também escreveu isso para o rei de Portugal. Ou seja, claro. parece que muitos europeus ainda vinham para o Brasil, ainda vêm para o Brasil, pensando, bom, aqui a gente vai se dar bem, né? Desculpa. E o brasileiro tem uma constituição histórica de muita proteção com relação ao sexo, né? Sim. Nós temos toda uma tradição religiosa portuguesa, creio que ambos sejamos descendentes de portugueses, e que, assim, isso tem um significado importante. Ultimamente pareceu um pouquinho menos, mas, por exemplo, há 25 anos andar nos bairros não turísticos de Lisboa, nós ainda víamos assim um monte de mulheres viúvas de preto, e elas viviam de preto porque assim, morreu o marido, agora acabou o mundo, tem que chorar o resto da vida. Exatamente. E caramba, nós aprendemos isso? Aprendemos. Está no nosso, eu não vou dizer DNA, né, mas está no nas nossas características epigenéticas aprendidas, né? Mas, de toda maneira, assim, nós não somos um povo dado a sexo. Nós somos um povo que tem grandes conflitos sexuais, com imensos conflitos sexuais, e nós temos que viver tentando aprender formas de sair desse discurso negativo, e muitas vezes a gente não aprende, né? Certo. Bom, a Cláudia fez mais uma pergunta aí, mas antes de colocar a pergunta, ela está participando muito. Se todos as nossas lives tivéssemos pessoas assim tão interessadas em fazer perguntas, seria maravilhoso. Muito obrigado, Cláudia. Verdade. Então, existe um aspecto só para passar de leve, é que eu tive um momento num restaurante em Munique que o dono, um italiano, falou para mim, pois é, eu estive lá no Brasil para poder transar à vontade, e aí chego lá, a moça queria sair primeiro, queria ser coqueteada, queria... Falei, pois é, você se enganou. O Brasil não é um país de prostitutas. Só de prostitutas. Temos também, graças a elas, temos também alguma redução na nossa violência. Mas, vamos lá. A Cláudia pergunta se há uma relação intrínseca entre sexo, prazer e dor. Você quer falar mais alguma coisinha a respeito? Eu tenho que pensar numa coisa. Assim, sexo é algo... bom, então, sexo do jeito que nós conhecemos hoje é uma invenção humana e uma invenção histórica. Vamos negociar aí. O que nós estamos chamando de sexo hoje é algo que gregos e romanos há 2.000, 2.500 anos chamavam de amor. Ou seja, algo diferenciado. Também, assim, existe uma relação, eu diria, extrínseca, porque ela é aprendida, em que a dor pode fazer parte do prazer de algumas pessoas. Mas muitas outras pessoas aprendem que um afago é prazeroso e uma batida não é. E essas são regras sociais também. Então, primeiro tem uma questão de regra social. Ou seja, se eu aprender nessa cultura que isto aqui, um carinho, isso é amor, é erótico, é prazeroso, maravilha. Mas se eu também for aprendendo que um tapinha só não dói, intrinsecamente vai me parecer que sexo e prazer se associam à dor.
Eu não estou fazendo discurso contra isso, porque você apontou uma outra coisa. Nós temos que diferenciar o que é violência. E violência, Sim, muitas vezes, simplesmente aprendemos vendo um vídeo, um filme pornográfico, que é só uma troca de violências. correto. Mas, de toda Então, maneira, algumas pessoas, sim, aprendem que alguma sensação física que se associa à dor, para elas é associado, na verdade, à sensação de prazer, até mesmo que conduz ao orgasmo. correto. Sim, nós já falamos um pouquinho de que o prazer pode levar à dor, tocamos de leve nos aspectos de sadomasoquismo e, num dado momento, também falamos do aspecto espiritual do sexo. E atrás de mim, Uhum. tocamos de leve, passamos raspando. Atrás de mim tem uma imagem. E essa imagem, para tão pouco distante, ela é uma imagem de um desenho, de uma pintura realizada no Tibete, e representa uma união entre um homem e uma mulher. Algumas vezes, em algumas palestras, onde as pessoas podem se aproximar mais, eu deixo coberto e tem um tecido que cobre, que é muito prático nesse sentido, um véu, né? E quando eu descubro a imagem, eu pergunto para as pessoas o que elas veem. Aí eles olham, ficam em dúvida e tal. Raramente alguém fala que viu um homem e uma mulher em união sexual. E aí eu pergunto, tem alguma pornografia nisso? Pois é. A pornografia, desde o começo do século XX, já foi citada como sendo o erotismo do outro. Ou seja, é diferente de mim, eu vou considerar coisa feia. E isso dá para nós percebermos quando temos pessoas que praticam atividades sexuais não muito comuns, descrevendo para nós que assim eles não percebem nada de errado no que fazem e até acham estranho as outras pessoas fazerem um sexo tão diferente assim, sendo muito comum o baunilha. Mas, de fato, a percepção, eu acho que nós falávamos disso, né, essa coisa mais subjetiva, a percepção é que vai ser o fator mais importante na interpretação do ato e da sensação física. Então, se alguém me fizer um carinho, mas fizer com a intenção de machucar, talvez eu possa realmente interpretar como sendo um machucado e sofrer por isso. Ou aprender que esse carinho que traz dor seja algo prazeroso sexualmente. Quer dizer, vai depender de uma interação especial, não é uma predição cultural pura e simples, porém, cada cultura traz seus componentes importantes. Afinal de contas, eu fico imaginando nas Semanas Santas, em alguns países aí, onde muitas pessoas se machucam fisicamente com sangramentos, como é que elas sentem isso? Ou elas sentem um êxtase a ponto de algo semelhante a um orgasmo e aquilo não dói do jeito que doeria para outras pessoas? Sim. Bom, a Cláudia está realmente dando um show, você já respondeu a ela de certa forma, e eu só gostaria, enquanto você falava, surgiu na minha mente uma imagem que descreve a relação entre os dedos de quem aprende a tocar uma guitarra e de um profissional. E no início do aprendizado, para aprender a tocar uma guitarra, um violão, um violoncelo, os dedos das pessoas, e pode acontecer também até com um profissional, se sangram, cortam os dedos, mas ele desenvolve uma relação entre o tato dele e a corda. O que no princípio, às vezes, poderia ser um ato doloroso, né, com os cristais que temos dentro dos nossos dedos, e o toque, a pressão vai criando uma sensação de dor também, a pele vai se desgastando, a gente pode, o músico pode sentir essa dor. Da mesma forma, o nosso corpo pode ser essa corda que armazena
aquelas vibrações de dor, aquelas sensações de Claro. dor associadas a qualquer parte do nosso corpo, que quando tocadas podem produzir imensa dor, onde existe um armazenamento traumático, né, somático. Então, é evidente que a Sônia diz aqui que os homens nem sempre conseguem perceber essa forma de prazer. Sim, parcialmente é verdade. Uma grande parte consegue só perceber uma camada de prazer muito grosseira, muito sem nenhum refinamento. É verdade. Mas isso vem, claro, dos fatores de repressão sexual, da nossa ignorância sexual, da ignorância a respeito dos nossos corpos e de tudo aquilo que a gente pode desenvolver nesse arcabouço imenso de possibilidades com as quais nascemos. Você citou uma coisa importante, que tem a ver também com uma observação que a mesma Cláudia faz aí, né? Porque nós podemos juntar coisas, seja a pornografia, sexo e sensualidade, ou não juntar. Você falou da possibilidade humana. Os seres humanos têm uma amplitude enorme de possibilidades. Então não dá para dizer que uma coisa é certa ou outra coisa seja certa. Me parece que duas pessoas só vão se encontrar e se juntar quando houver essa possibilidade. Dois instrumentos diferentes não vão fazer a orquestra direitinho aí, tem que estar afinados com a mesma finalidade. Sim. Bom, quando você fala de dois instrumentos diferentes, isso me lembra do príncipe ou da princesa encantada, que a gente projeta, que a gente imagina e que a gente deseja, e que muita gente não consegue criar um novo relacionamento porque acha que só tem que ser aquela, põe um outdoor na rua para aquela mulher que ele viu passando no trem, e coisas muito incríveis que as pessoas fazem para conquistar o amor. E, afinal, podemos criar relacionamentos para os quais a gente se entrega voluntariamente para descobrir o amor um no outro, um pelo outro? Então, você já acabou de citar que nós dependemos de regras sociais. Na nossa cultura europeizada, nós vivemos com a ideia do príncipe e da princesa encantados aí que vêm salvar a gente trazendo amor. Mas você também lembrava logo antes do grupo indiano, e mesmo assim, nós estamos falando isso é a grosso modo, né? Porque não são várias etnias e são muitos grupos. Mas assim, a grosso modo, uma boa parte do povo que vive na Índia tem tradições, e uma das tradições duas famílias são amigas, vão botar as crianças aí de 10, 11 anos de idade, vão casar, os dois. E eles são juntados nessa idade e eles basicamente vão aprender nos próximos anos exatamente a amarem um ao outro. E essa é uma coisa que me chama a atenção, porque se esse modelo indiano milenar fosse errado, não tinha dado certo. Se deu certo, ok. Não, mas tem muita gente que sofre lá porque é obrigado a ficar casado com quem... Ok, isso existe. Além do que tem aquela história, né? O homem passa a ter poder sobre a vida física dessa mulher. É um problema outro. Mas mostra que o modelo que eles usam há milênios, e nós não usamos assim, nós usamos um outro mecanismo, né? O do experimentar. Eu vou namorar, namoro aqui, namoro ali, namoro lá, até encontrar alguém com quem eu suporte o mínimo. Mais ou menos assim que a gente parece que vê as pessoas fazerem. Pelo menos durante alguns anos. Quer dizer, nós criarmos o que nós sentimos é possível, mas nós não somos ensinados a fazer isso de criança, né? Nós somos ensinados de que assim, não se preocupa, isso nasceu com você, deixa assim mesmo. E existe uma diferença de possibilidades. Se temos todas as possibilidades, qual é que nós podemos eleger se nós não sabemos nem o nosso nome quando começamos a ser ensinados que nós podemos escolher? Como escolher?
quando eu vejo um casal de adultos dizer que uma criança de 2 ou 3 anos tem o direito de escolher a hora que vai dormir, eu fico olhando e pensando assim, vem cá, de onde você tirou que seu filho de 2 anos? Não, mas às 10 horas da noite não está com sono ainda. Você sabe que o seu filho com 2 anos tem que dormir mais horas do que fica acordado? Mas por quê? Senão ele não cresce, não desenvolve neurônios. É simples, para com isso, deixa ele dormir. Mas ele não quer dormir. Ele não quer ou vocês não querem? Não, mas veja só, a mãe dele fica acordada fica trabalhando até às 7, 8 da noite, então é importante, né, a mãe ficar com a criança um pouco. Sei, a mesma história é usada para o pai, né, quando não é o pai que fica trabalhando. Ah, tá, não, deixa a criança dormir, porque é melhor a criança dormir. Mas precisa mesmo. Aí eu uso o segundo argumento. Bom, e o casal faz o quê, então? Vai dormir à meia-noite, às 7 da manhã tem que estar acordado, então não faz sexo à meia-noite, porque às 7 tem que estar acordado, não fazem, não dá para fazer. Qual é a razão pela qual vocês dois estão aqui mesmo? É porque a gente não está conseguindo fazer sexo. Então, bom, vamos começar colocando a criança para dormir? Quer dizer, a gente não pode dar voz para uma criança que precisa ser protegida, que tem que ser cuidada para dormir, tem que ter comida, tem que ter carinho, tem que ter amor. Nós não podemos obrigá-la a ficar acordada. E tem que ter disciplina. Então, a disciplina ensina como sentir as coisas com o tempo e no seu tempo. Exato. Algumas crianças são mais rápidas para aprender? Eu não sei se isso é vantagem. Sinceramente, eu tenho aprendido uma coisa. Vamos andar devagar, porque... A dor vai te encontrar. Bingo. E se você não souber lidar com a dor, você nunca saberá sentir prazer. E aí a gente só vai sofrer. Sim. Verdade. Puxa vida. Muito bem. Nós temos mais uns 7 minutinhos aí de prosa e de emoções, porque eu creio que muitas pessoas sentem emoções quando ouvem a palavra sexo. Sentem nojo, sentem excitação. E poucas estão realmente totalmente confortáveis com o tema. Porque nós temos ouvido muito que sexo não pertence à escola, que na escola não pode ensinar, não pode educar sexualmente as crianças e que elas têm que ser educadas em casa. Ora, se os pais não tiveram educação sexual em nenhum lugar, quem é que vai ensinar essas crianças algo educado em relação ao sexo? Verdade. Bosco, você resumiu uma coisa que diz respeito ao que nós estamos falando. Se os pais pretendem que os filhos sejam de uma determinada forma, mas eles não ensinam os seus filhos, eles vão errar de novo igual esses pais estão errando. E você nos lembra de uma coisa. Esses pais deveriam, eles em primeiro lugar, procurar aprender coisas sobre sexo. Porque aí então eles se tornam responsáveis. Mas se eles não sabem, eles que arranjam algum outro lugar. Se a instituição família, que deveria ser a instituição social que ensina sobre sexo, não faz, tem a escola. E a terceira opção não é aquela que a maior parte das pessoas vai reconhecer como sendo um bom exemplo de sexo, né? Que é a religião. Sim, que é a que criou o sentimento de culpa, o pecado original. Sim, tá. Não são... que todas. Não, algumas religiões são favoráveis a sexo, mas mesmo assim, algumas outras impõem algumas coisas sexuais que a gente fica olhando também e diz assim, então, mas isso também não é tão positivo assim, né? Não, mas aqui é. Ok. É complicado. Sim. Especialmente a impossibilidade da experimentação antes do ato fatal, final, chamado casamento. Pois é. Eu tenho que pensar e lembrar que na Europa Central, a história do casamento religioso se tornou uma obrigação maior nos últimos 300 anos, porque ainda até há 200 anos, o que era comum eram adolescentes, hoje o que nós chamamos de adolescentes, irem morar juntos, e se no prazo de um ano
ela não engravidou, esse casal basicamente se desfazia, e se tivesse engravidado, aí eles iam procurar o padre, que agora vão casar, porque agora, nossa, tá vendo? Agora vamos fazer família. E a igreja não tinha controle sobre a vida sexual das pessoas. Então começaram a estabelecer regras novas, que de fato não existiam antes. Vamos lembrar que essa história de virgindade só existia para rei e rainha, né? Porque o resto não tinha Sim. poder, não tinha herança para deixar, não era discussão. Isso passou a ser discussão com a Revolução Industrial. É. Sim, e Mas, a perpetuação da propriedade. Da propriedade, não da espécie. Isso mesmo. Não. Mas até aí existe o ter que conviver com a dor quando aquela possibilidade não existe mais, né? Ou nem sequer existiu. Porque quando alguém fala de dor e sexo, talvez a maior parte das pessoas esteja pensando numa dor física que possa ser, e possa até contribuir para sexo. Mas eu estou pensando em outras dores. Você usou muito bem o argumento do abuso. E o abuso e a imposição de poder são outros mecanismos de dor imposta que muitas vezes deixamos de considerar. E nem cheguei no estupro físico, mas no abuso moral, no abuso que pode ter uma característica erotizada para algumas pessoas e para outras só ter a característica de imposição de dor para fazer o outro se submeter, no mau sentido. Então nós precisamos aqui separar. Olha, em nenhum momento estamos querendo dizer violência, e as sensações físicas de dor, elas podem aparecer em várias situações. Mas eu acho que você também apontou isso, eu gostaria de estar, como que, quase terminando, lembrando isso. A sensação de prazer sexual é um grande e maravilhoso analgésico. Se temos dores físicas, erotizarmos o mundo vai ser ótimo para deixarmos de sentir dores. Melhor do que aqueles comprimidos que a gente compra na farmácia para tirar dor. Com certeza. Sim. E isso vai nos dar também uma possibilidade de nos sentirmos mais vivos, ao invés de nos sentirmos amortecidos pelas pílulas. Isso. Não só pelas pílulas, né? De repente, muitas pessoas dizem, não, mas a gente vou sair com tal pessoa à noite, a gente vai tomar um vinhozinho, né? Aí no outro dia você pergunta a pessoa, e aí, o que aconteceu? Não, a gente tomou um vinho. Quantos vinhos vocês tomaram? 2 garrafas. Bom, desculpa, a segunda taça você já não sente o gosto, então nós estamos discutindo outra coisa. Tem que se anestesiar para estar com a outra pessoa? Porque assim, não, vamos bebericar. Tomo meia taça de vinho e sinto os sabores, os cheiros, os aromas, não sei das quantas. Maravilha! Maravilha. Começou a passar disso, esquece, é anestésico. É igual tomar um monte de pílulas. Não, que eu vou tomar isso para melhorar, para que não sei o quê. Vamos aprender a conviver com o nosso corpo, que tem limites e tem potenciais. Algumas vezes temos que modificar coisas do nosso corpo. Nós dois usamos óculos porque nosso corpo tem um defeito. Porque nós precisamos da acuidade visual. Mas se não tivéssemos os óculos, provavelmente aprenderíamos outra coisa, certo? O tato, a audição, o olfato, sei lá. Então, para não usarmos a desculpa de evitarmos sensações físicas, vamos aprender. Talvez assim, aprender como o corpo funciona, como é que essa autoaprendizagem é a primeira coisa para podermos dividir com outra pessoa. Aí dividimos de fato. Sim. Bom, a timidez pode ser amortecida pelo álcool, sim. Mas não deveria ser a porta de entrada para facilitar a compreensão da própria timidez. A timidez precisa ser aceita, claro, em primeiro lugar, e também, se ela for tão extrema, ela precisa ser levada em consideração num atendimento psicológico. Claro. Então, há formas de vencermos a timidez sem termos que usar a muleta do álcool para irmos além. Exatamente.
Senão também a gente vai ter uma muleta aqui, outra muleta ali, e nós estamos falando que a interação é importante. Embora ambos tenhamos a compreensão de que algumas pessoas nem precisam nem de encostar na outra pessoa para sentir grandes prazeres, eu acho que nós estamos advogando que primeiro temos que aprender como é que o nosso corpo traz prazer para poder trocar com outra pessoa. Porque as interações humanas são bonitas. Nós devemos manter as interações humanas. Sim. Muito bem, nós estamos com poucos segundos, o Instagram ainda não sinalizou, mas creio que nós estamos satisfeitos em termos nos encontrados aqui nessa hora da noite para falarmos de coisas tão importantes para nós e para as pessoas que nos acompanharam. E agradeço a todas elas que ficaram mais tempo ou menos tempo e que puderam aprender conosco e com as perguntas o que foi comunicado hoje à noite aqui. E que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, e vamos continuar pensando o que nós precisamos fazer para que sempre tenhamos alguma coisa melhor. Mas veja, considerar o que sentimos, seja bom ou seja mal, é necessário. Às vezes é necessário até aceitar uma coisa que a gente talvez nem esteja muito confortável, mas é aceitando que a gente passa para a próxima fase. Não é evitando, como você acabou de contar. Exatamente. Muito bom, Bosco. Muito boa observação. Muito bom, Oswaldo. Agradeço imensamente a sua presença e companhia nessa hora de descobertas, de aprendizagem, de lembranças para o meu coração, para o meu sexo e para todos nós. Para todos nós. Graças. Boa noite para todo mundo. Boa noite.